Fala galera, vamos com mais análise para amanhã. Antes, saiu em Aca 100% do vídeo ontem. Começou o dia o Başakşehir, a grande vitória 5-0 para cima do Karabükspor. No segundo jogo, o Elentag Hag contra o El Raja virou o jogo, ganhou os 2-1. O terceiro jogo foi a Acadêmica de Coimbra contra a União Madeira. O União Madeira saiu ganhando no primeiro tempo. O Acadêmica virou 2-1, um gol aos 14, um aos 16, um aos 19. No comecinho do segundo tempo, o União Madeira empatou. No finalzinho do jogo, nos últimos 5 minutos, 2 gols do União Madeira, 4-2, 100% do vídeo ontem. Tava precisando da rodada perfeita. Amanhã tem Juventus e PSG, tem Juventus jogando com a Atalanta pela Copa Itália, lá em Bérgamo. Thiago, a Atalanta vai jogar em casa. Eu acho que a Juventus não perde. Mas a Juventus pode não vir completa. Eu acho que a Juventus não perde. Mas o Atalanta vive um bom momento. Eu não acho que a Juventus perca amanhã. Amanhã tem PSG pela Copa da França. Thiago Silva machucado, dor na coxa. Neymar saiu com dor nas costas no último jogo. Não sei se vem completo. Bom, vamos lá. Os jogos para amanhã. Pela Southern Premier League, a primeira Liga Sul da Inglaterra, às 17h45 do horário de Brasília. Mas por que do horário? Porque eu quis, simplesmente. 17h45 do horário de Brasília, às 16h45, sem ser o horário de verão. O Slough Town enfrenta o Kings Langley. O Slough Town é o quinto colocado, é o quinto dá pra confiar. O Slough Town tem 7 jogos a menos, cara, que o líder. Ele tem 8 jogos a menos que o Kings Langley. Consegue estar em quinto lugar ainda. O Slough Town jogando em casa tem 10 vitórias, 2 empates, perdeu só 2 vezes, marcou impressionantes 43 gols, mais de 3 gols de média marcado, contra 15 sofridos, 1 gol de média, um pouquinho mais de 1 de média sofrido. Invicto nos últimos 5 jogos em casa, 3 vitórias, 2 empates, as vitórias 3-2, um 2-0, um empate em 2-2, uma boa vitória em 5-1, um empate em 1-1. Marcou nos últimos 5 jogos mais de 2 gols e meio de média, sofrendo um pouquinho mais de 1, tem a mania de sofrer um gol de média o Slough Town. 57% dos gols do Slough Town acontecem no segundo tempo. 5 dos últimos 5 jogos acima de 1 gol e meio, nesses 5 aqui. 4 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram, só não teve gol nesse 2-0. E 3 dos últimos 5 acima de 2,5, só não teve no empate nessa vitória por 2-0. Contra o Kings Langley, que é o 21º de 24 da primeira divisão sul, primeira Liga Sul. Jogando fora de casa só ganhou 2 vezes, empatou 3, são 10 derrotas. Ele marcou 17 gols, um pouquinho mais de 1 gol de média, sofrendo 2 gols e meio. É jogo assim que a gente procura, né? Um ataque promissor com a defesa irregular. 5 jogos, os últimos 5 jogos fora de casa do Kings, os 5 sem vitória, 2 empates, 3 derrotas. Ele vem de 2 empates, um 2-2 e 1-1. Uma vitória, uma porrada aqui de 6-0, um 3-2, outro 3-2. Marcou quase 1 gol e meio de média nos últimos 5 jogos, que é mais do que ele está acostumado a marcar, mas também sofreu mais gols do que ele está acostumado a sofrer, sofreu 3 de média nos últimos 5 jogos. 62% dos gols do Kings Langley acontecem no segundo tempo, os poucos gols que ele marca acontecem no segundo tempo, com 57% do Slough Town. Se as estatísticas se confirmarem, o segundo tempo parece ser mais movimentado. 5 dos últimos 5 jogos do King Langley acabaram com mais de 1 gol e meio, 4 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram, e em 4 dos últimos 5 acima de 2,5. O último confronto entre os dois foi um 2-2, e o outro jogo a vitória do Slough Town 3-2, os 2 jogos ambas as equipes marcaram, os 2 jogos acima de 3 gols e meio. Eu vou cravar a vitória da casa, do Slough Town ganhando em casa, pagando 1,30, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou de 3-1 esse jogo amanhã, às 15:06 do horário de Brasília, pela primeira Liga Sul da Inglaterra. Subiu demais. Às 17 horas do horário de Brasília, pela primeira divisão portuguesa, temos o Braga enfrentando o Aves. O Braga é o 4º colocado, jogando em casa são 8 vitórias, não empatou, perdeu 2 vezes, marcou 24 gols em 10 jogos, 2,5 quase de média, com menos de 1 gol sofrido de média. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, 1 derrota, ele vem dessa derrota por Benfica, foi 2 gols do Jonas, jogou muito esse jogo o Jonas, vem jogando, é o artilheiro do campeonato português, o Jonas. Perder por Benfica não é nenhum absurdo. Uma vitória 2-1, 4-0, 3-0, 3-1, as 4 vitórias, marcando 2 gols e meio de média nos últimos 5 jogos, sofrendo só 1 de média, contando que ele tomou 3 do Benfica. 5 dos últimos 5 acima de 1,5, 5 dos últimos 5 acima de 2,5 e 3 dos últimos 5, ambas as equipes marcaram. Contra um Aves, que é o 16º, só ganhou 2 vezes, empatou 3, perdeu 4, marcou um pouquinho mais de 1, sofrendo mais de 1,5.
Nos últimos 5 jogos, bastante irregular, são 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Ele vem de uma derrota de 3-0, um empate em 1-1, outra... As 2 vitórias foi vitória simples por 1-0, faz 5 jogos atrás. Marcou um gol de média nos últimos 5 jogos, sofreu um gol e meio de média, é bem parecido com... Os últimos 5 jogos refletem bem a campanha do Aves jogando fora de casa. 3 dos últimos 5 jogos acima de 1,5, 2 dos últimos 5 acima de 2,5 e 2 dos últimos 5, ambas as equipes marcaram. Frente a frente, um retrospecto muito favorável para o Benfica, para o Braga, Benfica é hoje. Um 2-0, 3-0, um 3-1, 2 acima de 3,5, os 3 acima de 1,5, só ambas as equipes marcaram. Eu vou cravar a vitória do Braga em casa, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou de 2-1 nesse jogo, pela primeira divisão de Portugal. O último jogo das análises é pela primeira divisão escocesa, também às 15:06, do horário de Brasília. O Celtic enfrenta o Hearts of Midland. O Celtic, o líder, o Barcelona escocês. São 8 vitórias em casa, 4 empates, invicto nos últimos 12 jogos, não, nos 12 jogos que jogou em casa, está invicto o Celtic, marcando 27 gols, mais de 2 gols de média marcado, com quase meio gol sofrido de média só, uma baita defesa do Celtic, vocês vão ver nos jogos dele. Nos últimos 5 são 4 vitórias e 1 empate, ele empatou com o Glasgow Rangers em 0-0, que assim, são os que disputam mesmo o título da primeira divisão escocesa, o Rangers e o Celtic. Ele vendeu uma vitória de 1-0, 3-0, 2-0 e 3-1. Se você reparar, o Celtic tomou gol só em um dos últimos 5 jogos. Ele não tomou gol nem do Rangers, marcando quase 2 de média nos últimos 5 jogos, sofrendo 0,2, né? 1/5 dos jogos ele sofreu gol. Contra um Hearts of Midland, que é o 5º colocado. São 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Marcou 12 gols em 12 jogos, 1 de média, sofreu 12 gols em 12 jogos. É bastante regular. 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota nos últimos 5. A vitória de 3-0, 2 empates em 0-0. Perdeu de 1-0, ganhou de 2-1. Tem dificuldade para marcar gols o Hearts fora de casa. Ele marcou 5 gols, mas 3 foram num jogo só. Sofreu um gol de média. Aqui o retrospecto entre eles, galera. Foram 22 jogos entre eles na história, com 16 vitórias do Celtic, 5 empates, 5 derrotas, só empataram uma vez. 9 dos últimos 10 jogos aconteceram mais de 2 gols e meio. O último jogo, no primeiro turno, foi 4-0 para o Hearts. O Hearts jogando em casa ganhou de 4-0 do Celtic. Depois só deu Celtic. 4-1, 2-0, 5-0, 4-0, 2-1, 3-1, 3-1, 2-2 e 2-1. Todos eles aqui, fora esse 2-0 aqui, todos eles acima de 2 gols e meio. Dá para apostar na vitória do Celtic? Com certeza, o Celtic ganhando em casa, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar 3-1 esse jogo. Galera, só fazer outro comentário, teve esses 3 jogos do vídeo 100%, mas também o pessoal da consultoria, a gente ganhou Teve mais jogos, teve o Portimonense e o Rio Ave acima de 1,5, teve o PSV Eindhoven contra o Eindhoven, pela Série B, pela Eredivisie da Holanda, tava 3-0 quando eu comecei a gravar o vídeo, a gente botou vitória do PSV, botou PSV casa empate, botou o jogo acima de 2,5, todos já deram green também. Se quiserem mais palpites aí além dos 3, me chama no WhatsApp. Beleza, galera? São esses análises para amanhã, dia 30 de janeiro, terça-feira. Boa sorte para nós, um abraço, até amanhã, mano.